linda! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Cara e Coroa! E, gente, nós demoramos, mas voltamos. Eu vim trazer hoje uma caponata de berinjela, enquanto vai ter um papo muito legal aqui com a nossa convidada. Eu vou deixar minha mãe apresentar para vocês e explicar o quão especial ela é. Bom, eu tô aqui com a Lúcia, eu vou deixar ela se apresentar direitinho, mas nós vamos falar de um assunto que foi muito polêmico durante o tempo que eu estava no reality, que foram as panelas da Royal Prestige. Não é isso? Lúcia, pensa na confusão que deu isso, viu? Agora, por quê? Porque eu falei que eu não deixava meu marido usar as panelas, Lúcia. Aí a Lúcia vem e fala assim, pra que isso? São 50 anos de garantia. Eu falei, mas eu não quero que elas arranhem. Então, Lúcia, nós estamos aqui e vamos usar, gente, as panelas da Royal, porque nós já usamos, mas nós ainda assim queremos adquirir mais algumas. Temos poucas opções, poucas peças para adquirir, né? E aí nós vamos falar um pouquinho, enquanto a Camila vai fazendo a nossa receitinha de hoje, a Lúcia vai explicar pra gente os benefícios de usarmos as panelas Royal Prestige. Eu falo assim, ó, para quem nos conhece, nós somos da alimentação da comida de verdade. E quem gosta de comida de verdade também gosta de cozinhar em panela de verdade. Então é isso, a Royal Prestige tem panela de verdade, né? É verdade. Panela que tem garantia de 50 anos é panela de verdade. É verdade. Fala um pouquinho pra gente, Lúcia. Bom, gente, um prazer estar aqui com vocês, da Doce Requinte, Camila, Shirley. Muito obrigada pelo convite, obrigada também por estar aqui no nosso espaço, né? Então, meu nome é Lúcia, como o Shirley já falou, nós somos distribuidores autorizados da Royal Prestige. Já fazemos esse trabalho aqui em Brasília e em outros estados também há 8 anos, levando saúde através da boa alimentação, né? Pessoas que buscam qualidade de vida mesmo, né? E aí, as nossas panelas, elas têm um diferencial, Shirley, das outras panelas, e você sabe disso, né? Mas falando para o seu público, a matéria-prima, o aço cirúrgico faz toda essa diferença. Então, a gente proporciona, através dos nossos materiais, o real sabor dos alimentos. A gente consegue, com esses materiais, reter mais nutrientes, né? Enquanto nas panelas comuns, a gente não consegue ter essa retenção, né? Então, assim, a gente pode fazer o cozimento sem necessidade de gordura ou com pouca gordura, que a gente bem sabe hoje que é uma das causas que mais mata no mundo, né? Devido a várias, né, patologias associadas. Isso, deixa só pra gente, essa questão da gordura também é muito polêmica, as pessoas não entendem. E a gente já traz um pouquinho mais de informação, né? Porque, gente, a gordura que a gente está falando aqui é óleo de soja, são os óleos refinados, óleo de soja, óleo de canola, eu bato e falo mesmo. O tempo inteiro É ruim pra caramba, é ruim pra saúde, é ruim pra sua comida, é péssimo. Nós hoje estaremos cozinhando aqui com banha de porco, aquilo que os nossos avós usavam, que a galera antiga usava e não morria. Mas, gente, só por uma questão. Falei! Só uma questão, a gente está usando não porque a panela precisa. Eu já cozinhei nas panelas da Royal, inclusive lá em casa, sem o óleo. É porque a gente gosta realmente do sabor. A questão da banha também tem esse ponto, né? De saborizar a comida, mas vocês vão ver que a quantidade é muito pequena. Isso, se não quiser usar também não precisa. Isso mesmo, você pode não usar ou reduzir a quantidade. Isso já vai ajudar muito, né, na sua saúde. Com certeza. Então a gente pode estar cozinhando também sem a necessidade de água, não é? Dependendo do prato, porque a gente bem sabe que a água rouba os nutrientes, né? Então, a gente também economiza tempo, é muito rápido o cozimento, né, Camila? Camila que vai fazer o preparo aqui, vocês vão, né, como é que fala? Entender melhor isso aí. E além da economia financeira. Exatamente. E assim, só aproveitando a sua deixa, essa receita que Camila está fazendo agora, nós fazíamos no forno, né, filha? Nós fazíamos essa receita no forno, demorava... Era umas 2, 3 horas de preparo. No forno. Hoje, a gente só faz na
Royal Prestige. Maravilha, no fogão. No fogão. Então, Shirley e Camila, vocês já sabem disso, mas vamos falar, né, para o seu público. O que que acontece? As nossas panelas são como um forno combinado. Entendeu? Tudo que você faz no forno, você pode estar fazendo em cima do seu fogão em menor tempo. Por exemplo, um bolo, que você leva mais ou menos uns 45 minutos assando. Aqui você faz em 10, 12 minutos. Já fiz um chocolate. Já fez? Na menorzinha dessa daqui. Quanto tempo? Lúcia, eu acho que sim, eu deixei, ela apitou, eu fechei uns 10 minutinhos É só rápido, pronto. é de muito arroz rápido, também. né? Foi, eu fiz de arroz também. Exatamente, lasanha, que a gente fica quase 1 hora gratinando no forno. Aqui a gente faz uma lasanha que serve 5 pessoas em 10 minutos. Então, a gente traz essa, né, praticidade, porque hoje o tempo é muito valioso, Exatamente. né? E muitas pessoas se decidem por Royal Prestige só por conta da praticidade. E o outro item que a gente pode falar aqui é economia financeira. Se você usa todos os dias, você vai perceber que é um sistema de saúde que se autogerencia, né? Você não precisa, claro, né? Se quiser você pode usar, como foi falado aqui, gordura, a água, né? Para cozer, água para lavar, você diminui a quantidade de panelas. A gente pode falar também em temperos, né? Você pode colocar uma quantidade menor de temperos. O gás diminui bastante porque você não precisa de tantas panelas para cozinhar. De repente você faz um prato prático, rápido, com menor quantidade de gás e de tempo também. Enfim, é uma série de economia. Além da proteína. Sheila, já prestou atenção que não tem aquela perda, Camila, significativa das panelas comuns? Segundo a Embrapa, a gente perde de 30% a 55% quando você prepara uma proteína, depende do tipo ou do estado. E na Royal Prestige a gente perde também, mas vai entre 5% a 9%. Ó, uma quantidade É uma diferente, diferença, não é? Bem menor, bem menor. E assim, o que eu vejo é o seguinte, Lúcia, hoje na minha casa, nós não usamos, já tem, na verdade eu fui despertada por uma pessoa da Royal Prestige, quando ela falou assim, eu já sabia, tá? Sobre o Teflon. Eu já sabia, mas assim, ainda fica naquela coisa de, um pouquinho aqui, usa aqui. A gente sempre usava, sempre tinha o zelo de não deixar, riscou, descarta. Só que hoje nem se riscar. Nem se riscar, nem se ela for novinha lá em casa, a gente não usa mais. Desde que eu assisti o filme O Preço da Verdade. Acabou, nunca mais. Alumínio, porque eu já sabia que alumínio, ele é um dos grandes causadores de Alzheimer, né? Totalmente neurotóxico. Exatamente, exatamente. Então assim, quando eu conheci as panelas da Royal Prestige, eu falei, rapaz, eu já estava estudando para trocar as panelas, já estava estudando para trocar as panelas. Quando nós conhecemos, não deu nem para pensar 2 vezes, né, filha? Gente, eu troquei, eu vou falar para vocês. Eu troquei a faxineira pelas panelas. Foi literalmente isso. Mas foi bom demais. Foi bom demais. Troquei a faxineira pelas panelas. Tá aqui, ó. A minha faxineira, não sei se ela tinha 50 anos de garantia, mas essa tem. Bichinha linda. Essa aí vai ser a nossa minha. Então, Shirley, essas panelas, né, em aço cirúrgico, o que acontece? Elas são livres de transferência de metais pesados e de toxinas, né? Enquanto as panelas comuns, como você estava falando aí, a panela, né, antiaderente, a panela de alumínio e outras panelas também, não é a Royal Prestige que fala sobre isso, viu? Sim, são cientistas, são médicos que estão alertando a população, né? Então são livres de resíduos metálicos. Então a gente não tem aquela transferência nociva, né, para o nosso organismo que as panelas comuns causam. E as pessoas precisam acordar para isso. Precisa. Porque, graças a Deus, as pessoas têm despertado para se alimentarem de forma diferente, de uma maneira melhor, né? Tem muita coisa aí na mídia. E as pessoas estão estudando sobre alimentação, precisam estudar sobre as panelas. Exatamente, né? Mas você sabe como é que é? Porque aqui no Brasil, infelizmente, não tem legislação para as panelas.
né? Por isso que existem tantos tipos de panelas no mercado nacional. Tem panela de cerâmica, tem panela de barro, de vidro, enfim, uma série de panelas, não é? Mas em outros países já existem leis. E muitas panelas que se usam aqui no Brasil, em outros países não se usam. Por quê? Por conta desses estudos científicos, né? E dessas leis que existem lá. Estamos aqui com a tábua da Royal Prestige. Gente, estou apaixonadíssima. Olha que coisa mais linda. Fala dessa frigideira, Lúcia. Então, essa frigideira aqui, vou pegar essa daqui porque essa já está higienizada. Ela se chama Easy Release. É a frigideira gourmet. Esse tamanho aqui é o grande, né? 30 centímetros de diâmetro. A gente tem a média e tem a pequena também. Ela tem 5 camadas de aço cirúrgico como as panelas comuns. Só que ela vem com jateamento de plasma e de titânio. Tirem, olha que maravilha. Você pode, Camila, estar fritando um ovo aqui sem nada, com zero gordura. Você pode derreter um queijo e não gruda. Você pode estar fazendo uma massa de panqueca, por exemplo, também sem precisar untar a frigideira. E sem contar, né, gente? Olha isso. Chiquinho. Uma peça super elegante. Não é? Dá pra fazer uma pareja nela, dá pra fazer tanta coisa. Ela veda, ela tem essa tampa abaluada em que você pode acomodar até mais alimentos, né, na hora de fazer. Olha só, que peça linda. Eu costumo falar o seguinte, que é a peça que fica de manhã, à tarde e à noite no fogão. De manhã você usa para fazer o café da manhã, uma omelete, uma tapioca, um ovo frito, enfim. Sim. Aí no almoço, você pode estar fazendo também algum prato para o almoço e lanche da noite. Então é uma peça, tanto para quem é solteiro, que gosta de comidinha prática, como para a família e muito. Não, aqui na verdade, não precisa tirar de cima do fogão, né? Não. Porque aqui, ó, dá para assar o pãozinho. Isso. O pão de frigideira que a gente o pão faz. de frigideira, exatamente. A própria lasanha, a pizza. Nossa, a pizza aí é A pizza aqui. Gente, maravilhoso. Então, ai, gente, Quero- eu quero Mais uma, ela quer mais uma. quero. Mais uma pra isso. Eu quero ver até o final dessa gravação como é que vai estar nisso. Mas isso é o que acontece com quem conhece o Royal Prestige. Né? Não tem como não desejar todos os utensílios da marca. Vira vício. Vira vício, Olha gente. logo. Vira vício. Camilinha, o que tu vai fazer aí agora? Agora aqui eu vou murchar, né, a cebola pra já dar um saborzinho diferente, até porque como a caponata, gente, normalmente a gente deixa ela dar uma descansada por uns 3 dias antes de servir, mas a gente não vai ter esse tempo aqui. Então eu vou absorver o máximo de sabor utilizando de técnicas. Uma delas é justamente deixar a cebola, eu não vou deixar ela dourar, tá? Mas ela vai dar uma murchada, ela vai ficar transparente, para depois adicionar o alho aqui, que também não vai dourar, ele só vai dar uma murchada. Gente, eu quero tudo. Eu quero tudo isso aqui eu quero. Não, mas tem mais. Tem mais, né? Tem mais. São mais de 100 itens. Aqui a gente só tem uma pequena amostra. Pronto. Eu acabei de ganhar um presente. Esse aqui é um termômetro, que eu não sei usar ainda, vou aprender, mas é para grelhar carne, né? Exatamente. Se aqui for grelhar, a gente pode usar aqui para vocês já A gente pode conhecerem, colocar, né? né, Exatamente. quando for assar os pães. Isso, porque aí vocês já vão ter noção. Pronto. Aí a gente já até mostra como é que funciona Isso, aí a gente vai aprende. Mesmo. Mas, gente, olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. sem quebrar nada. Mas... Olha esse fervedote. Um mimo. Não, Um mimo. isso aqui eu levo na mochila, pra onde eu for. Eu quero um desse, porque eu quero levar na minha mochila. Você sabe que eu levo minhas panelas pra Eu escola. sei, você já me falou. Para onde você vai, Eu né? levo pra escola, Sim, porque aí eu eu faço faço- minhas coisas, né? Eu faço meu lanche, esquento meu almoço, não uso micro-ondas. Então, Sim. pra mim, é mão na roda. Super Né? prático. Agora, olha aqui, gente, olha que mimo, olha que coisa mais Chile, linda. você acredita que a gente faz um pudim aqui, sem banho-maria, aqui em cima do fogão, em 15 minutos? Olha isso. Mas assim, Sim. só põe as coisas. Carameliza,
né? Aham. E coloca a massa, aí você coloca no fogo bem baixinho, que a gente leva economia financeira. Fogo baixinho, 15 minutinhos, um papel toalha. É a tampa do fervedor. Gente. E aí você deixa 15 minutinhos. Agora pensa no sabor, Fica muito né? bom. Porque a Royal Prestige realça o sabor dos alimentos, você sabe Sim, disso. sim. Então imagina um pudim. Gente, olha o que eu fiquei sabendo agora. Fala pro pessoal. Lúcia. Então, Shirley, essa peça aqui é uma das peças mais desejadas, sabia? Porque, bom, além do pudim que a gente fala aqui, você pode estar fazendo vários pratos, né? Mas você sabia que você pode ganhar um fervedor desse? Entre outros presentes também, como essa tábua, né? Que a Shirley falou aqui, a tábua de bambu prensado. Gente, é a única madeira autorizada na cozinha porque não prolifera nenhum tipo de bactérias. Você pode estar ganhando uma faca Santoku também. Que é essa aqui que eu tô usando. Exatamente. A faca também Belíssima. tem 50 anos de garantia. É uma peça só. Corte preciso, design avançado, aço carbono, né? Prolonga a oxidação dos vegetais. Então, entre outros presentes, sabe, Chile? A gente tem um programa de presentear os nossos amigos, clientes, aquelas pessoas que conhecem Royal Prestige. Como que funciona? Indicando. Você indicando pessoas, é um programa chamado 4 em 14, em que a gente realiza 4 demonstrações, é a experiência culinária, né, que a gente trabalha, cozinhando para vocês. E aí você indica 4 pessoas e a gente consegue visitá-las em 14 dias. Pronto, tá todo mundo indicado. Tá todo mundo indicado, gente. 4 pessoas somente. E a gente visita em 14 dias. Uma delas, Chile, adquirindo o Royal Prestige, você ganha o presente que você escolher. Pode ser o fervedor, pode ser a tábua, a faca, os talheres. Gente, os bowls que estão sendo utilizados aqui. Aqui, ó. Tem conjunto de 2, tem conjunto de 4. Olha a base. Firma na bancada, a tampa hermética, prolonga também a vida útil dos vegetais. Então, quer dizer, a gente trabalha presenteando. Lúcia, foi muito legal você falar sobre essa questão da oxidação, porque a gente come muita fruta lá em casa, né? E sempre que, assim, durante o final de semana, normalmente, eu gosto de fazer uma salada de frutas, né? E a gente demora um pouco mais no café da manhã no final de semana. Pra quem não sabe, nosso café da manhã às vezes dura 2 horas, 2 horas e meia. Mas não é porque eu como muito. Não, gente, ela come bem pouquinho, vocês já viram aí. Nos vídeos anteriores ela mostra o tantinho que ela come. E quando eu vou cortar as frutas, a banana, a maçã, que são frutas que normalmente oxidam muito rápido, eu corto com as facas da Royal. E eu não preciso, porque normalmente as pessoas falam, espreme limão para não ficar preto, isso aqui. Não precisa. Eu simplesmente corto com as facas da Royal e fica ela não oxida, ela fica clarinha do mesmo jeito. Fica a coisa mais linda. E a salada de fruta tá ali, em cima da mesa, a gente está tomando café e fica aquela apresentação dela, além de ser muito saudável. Sim, é verdade. E na sexta-feira, eu fiz uma salada de frutas que tinha banana também, que rapidinho oxida, banana, maçã. E eu fiz uma tigela, um bowl desse tamanho assim. Gente, foi até domingo. E nada ficou escuro, nada oxidou. A gente faz isso às vezes só, deixa na geladeira e não... Perfeito. Não escurece, não escurece. Eu quero mostrar algo que eu tô amando. Eu tô muito apaixonada. Ó, só que a nossa é maior, né? Aqui nós compramos. Essa outra é menorzinha. Lúcia, e eu vou te falar por que eu, na verdade, vou falar pra vocês. Por que eu estou amando isso aqui? Eu gosto de café estupidamente quente. Eu gosto de tomar café na hora que faz. Fez, tomou, acabou. Não tomo café depois. Então, nós já compramos. Nossa, o que a gente tem de material para fazer café lá em casa, porque somos apaixonados por café. Então, o que nós temos de material lá em casa? Coadorzinho, coador de aço inoxidável. Ou a gente tem um bocado de coisa. Mas esse aqui supera todos. Por quê? O café não esfria. O café sai daqui quente, rasgando a boca. Além de sabor, né?
completamente né? diferente. É muito rápido. E assim, vai pra garrafa, gente, é sensacional. Sensacional. Não tem, ó, de tudo que nós já experimentamos, não tem Não igual tem essa assim, E sem contar, né, Chile, você não precisa de coadorzinho, Não é? não precisa daquele refil, não precisa de Não, não nada precisa de disso. nada, A gente, gente é- é italiano, colocar, Colocou modelo água, italiano. colocou o pó, pronto. Rapidinho, né? Você põe um negócio 3, desse 4 aqui. minutos o café tá pronto e serve 10 xícaras de 50 Gente, isso ml. aqui é a cara da riqueza, gente. Você põe isso aqui, cafezinho, é chique demais, né? Nós temos uma dessa. Essa eu tenho. Aliás, você tem várias panelas, né, Chile? Tenho e eu quero mais, né? Eu sou do tipo que, como eu falei pra vocês, isso aqui vicia. Você não quer usar mais nada. Você só quer usar Royal Prestige. Aí, gente, essa eu não tenho. Tô aqui namorando e em breve. Essa eu vou indicar todo Por mundo. enquanto, é isso mesmo. Vou indicar todo mundo. O que mais que nós temos, Camila? Esse aparelho. Vou pegar. Olha isso aqui, gente. Olha, neném. Olha, neném. Pensa, gente. Isso aqui, eu uso com força. Eu uso com força. Aliás, Lúcia, ontem eu fiz um hummus, que é a pasta de grão de bico. Sim. Né? Mas por que eu fiz? Porque eu já tinha a pasta de gergelim, que é o tahine, Sim. pronto, porque eu fiz Não vale a nele, pena. né? Porque assim, não dá pra fazer no Você liquidificador bate aqui, normal. né? Exatamente. Não dá pra fazer a pasta de Você gergelim. pode estar tomando gergelim aqui nas releases, sabia? Sim, Fica top. E aí você coloca aqui, pronto, em minutos, uma pasta sensacional. Né? A pasta de gergelim, gente, é top. Pra ser mais específica, às vezes em 1 minuto e meio, igual a gente fez a pasta de amendoim, foi 1 minuto. Foi menos de 1 minuto, né, pra fazer. Foi. E sabe por quê? 1.500 watts. 2 cavalos de potência, Camila. E ele desliga só. Ele tem esse mecanismo de segurança. 2 minutos Foi depois, espetacular. esqueceu, ele desliga. Exatamente. Agora eu vou te falar a minha. Eu amo leite de coco, a gente usa muito leite de coco lá em casa, muito, mas é muito mesmo. E eu tava meio preguiçosa pra fazer o leite de coco, porque ele tava com mix, né? Aí você tá, segura, bate. E agora não. Eu faço o leite de coco aqui, e aí eu já não preciso mais congelar, porque eu posso fazer todo dia rapidão. Rapidão. Entendeu? Então assim, põe, deixa, dá os 2 minutos. Além do mais, o material, né? Porque a gente não usa, não faz. Por que não faz no liquidificador? Porque o leite de coco tem que ser feito na água quente. E aí a gente não usa o liquidificador, porque é plástico, a gente não usa nada quente em plástico. No Power Blender não tem problema. Qual que é o material, Lúcia? Tritã. Então, também livre de resíduos metálicos, né? Sem contar, Camila, 7 anos de garantia nesse copo. É porque eu não vou pegar aqui e jogar No chão, né? aqui Ele no não chão. abrança, não Mas vai ter negócio ele desse, não gente. quebra, gente. Eles fizeram aqui o teste pra gente de jogar o copo. No lançamento, e vocês podem pesquisar, que tá lá no YouTube, né? Eles colocaram um iPhone aqui e ele virou pó. Olha isso. Lâmina em aço cirúrgico, para aqueles que gostam de doce, né? Como é o caso de vocês aqui, formiguinha. Gente, brigadeiro na colher em 30 segundos. Segundos, Chile. É muito, É muito É muito. Nós muito fizemos rápido, né? açaí, nós fizemos o açaí já, então assim, o açaí também A barra de açaí é rapidinho, né? muito Nossa, rapidinho. Não, a barra de Mas, açaí a assim, gente nem precisou deixar ela descongelar para bater. Gente, ele faz Tirou tudo. direto do freezer. Ele faz tudo, mas assim, Maravilhoso, o né? que eu mais uso hoje, que assim, foi uma praticidade muito grande, foi o leite de coco, porque a gente Sim. ama leite de coco. E outra, antes eu fazia o leite de coco e eu tinha o farelo, né? O farelo do leite de coco eu tinha que triturar de novo. Eu secava e tinha que triturar de novo. O leite de coco feito aqui, o farelo fica tão fininho, pronto. A farinha já fica refinada, fica aquele farelo bem fininho, já faço a farofa, faço pão com a farinha de coco, sim. Isso quer dizer que você aproveita o máximo possível, Do né? alimento. Exatamente do alimento. Tanto Já aqui no integral. preparo, né?
Exatamente. os nossos aparelhos também. Então, gente, olha isso. Não, isso aqui é cresce. Cara da riqueza. Olha só, Shirley, que chiqueza, como você fala, né? Olha só, gente, o cabo gira. Ela aqui você abre para servir. Ela tem um dispenser para você colocar as ervas, né? Para você colocar para fazer o chazinho. Também tem a válvula. Essa válvula, em todas as nossas panelas, ela serve para, tipo assim, avisar que chegou na temperatura ideal, né? Porque existe uma temperatura ideal para se cozer os alimentos para você manter a qualidade. Ela também tem a válvula, chamada de head tank. Olha só, que chique. Maravilhosa, né? Não, é muito poder, gente, na mão de uma pessoa. Olha aqui. Não, e daqui a pouco o pessoal vai ver na prática, né? A válvula funcionando. Sim, sim, Vai usar aqui, exatamente. Sim, sim. Gente, eu quero essa. Eu quero essa. Essa aí balançou, quase entrou naquela casa em dezembro, não foi? né? O seu marido ainda desejou e você não deixou. Mas, gente, olha essa panela de pressão. Essa é a maior? Essa é de 10 litros. De 10 a gente tem a de litros. 10 e a de 6 litros. Shirley, a panela de pressão mais segura do mundo, viu? Tem 4 mecanismos de segurança. Ela existe há 25 anos e nunca teve um caso de explosão. Olha como que ela abre, gente. Parece... Será que dá pra ver? Será? que dá pra ver? Vai lá. Olha só. Olha Aqui, isso. ó, é um dos mecanismos de segurança. Então, enquanto pressão, você não consegue abrir. E olha que bacana, Shirley, ela avisa aqui nesse pininho, de forma bem elegante, que ela já está pronta para que você possa abrir a panela, né? Então, aqui tem uma válvula de escape e tem aqui dentro também, olha, essas peças de segurança. Então, gente, não sei se vocês têm acompanhado aí, mas as panelas de pressão têm trazido alguns incidentes e acidentes, né? E aqui não. Você, além de saúde, economia financeira, a gente também leva segurança. Exatamente. Essa foi lá pra casa, foi uma menor, né? Foi, é 6 Foi a de litros. 6 litros. Gente, nós fizemos uma costela Sem colocar uma gota de água. com gente. mandioca, tudo junto no mesmo tempo e cozinhou tudo no mesmo tempo, cada um na sua textura. Ficou sensacional. Agora pensa um negócio desse, um mocotó aqui dentro, gente. Pensa um mocotó. E olha, de verdade, a semana passada eu estava comentando com a Leda aqui. A gente nunca comeu uma costela tão gostosa como aquela que foi feita na casa de vocês. De verdade, assim, porque a gente sempre prepara, né? Sim. Mas sim. aquela foi especial demais. Nossa, muito gostosa, saborosíssima. Lúcia, pensa num presente de Deus, que é ter uma gastrônoma. Ah, sim. Ela colocou os temperinhos dela. Me lembro que ela colocou molho de tomate, não foi? Foi o molho que a gente faz, né? Que faz na sua casa. Gente, mas ficou muito saboroso. Foi feito em 20 minutos, não é? Uma costela com mandioca. Ficou Gente, E ficou impressionante. perfeito. Eu também nunca comi uma costela Nossa. tão boa como aquela. A textura da mandioca ficou excepcional. Lúcia, sabe que a gente podia fazer um desafio para comer aquela costela de novo? Vamos. Só fazer um desafio. De um podcast na cozinha Vamos. fazendo uma costela. Vamos, fechou. Costela. Vamos. Eita, Por que é tão rápido, né? Lúcia, essa Verdade. peça aqui é o quê? Então, essa aqui, olha só, gente, você falou do cuscuz, lembra? Sim. E a gente, infelizmente, nós não temos mais a cuscuzeira, né? Era bela. É, exatamente, ela saiu de linha. E aí essa peça aqui também pode substituir a cuscuzeira. Ela pode Ela entrar acopla naquela panela de menor. 20, nessa daqui, Nessa ó. aqui. Por exemplo, olha. Olha. É um escorredor, Shirley. Você pode aqui estar preparando 2 pratos ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode estar cozinhando um arroz e umas batatas aqui em cima para fazer um purê. Ou você pode, enfim, usar como uma cuscuzeira também. Você pode usar como vapor, como você falou, cozinhando os legumes, né? Então você pode estar tendo 2 pratos em uma única chama.
Só que mais interessante do que isso, já que você falou sobre, já que a gente está falando da possibilidade de fazer 2 pratos ao mesmo tempo, e por que não fazer 3? Nossa, Olha só. Deixa eu colocar essa aqui. Essa panela aqui, a gente chama de panela de tampa alta, né? Mas qual que é o diferencial dela? Essa tampa, ela tem indução. E ela pode ser usada como uma chapa. Se você quiser separar a tampa da panela, você pode usar as duas, né? Só que de repente você quer fazer 3 pratos ao mesmo tempo. O que que você vai fazer? Essa, você pode vir com essa outra ou qualquer outra panela da Royal Prestige. Olha, gente, e mais um. São 3 pratos ao mesmo tempo, Chico. Peraí, deixa eu Calma, entender. calma. Você faz uma pirâmide. Isso, exatamente. Vai aproveitar o calor. Exatamente. Desde que a temperatura exigida aqui seja menor do que essa e essa seja menor do que essa. Entendeu, Camila? Pode estar fazendo uma carne aqui que exige mais temperatura. De repente eu estou fazendo um arroz e umas batatas. Olha a economia. 3 pratos numa chama só. Pensa. Não, você não dá muita ideia, não. Senão ela daqui a pouco ela vai sair daqui e já vai falar, olha, eu quero esse e esse. Não, eu quero, gente. Mas a gente tem que apresentar as potencialidades, Sim, não é? com certeza. Sim. Eu acho que as pessoas elas precisam conhecer. É importante. É importante saber que nós temos no mercado, que nós temos aqui no Brasil, panelas confiáveis. Exatamente. Tá entendendo? Então, assim, Lúcia, como que eu descobri as panelas Royal Prestige? De tanto falar sobre alimentação, né? Sobre a importância de uma boa alimentação. Uma colega chegou, olha só, e ela nem entendia da boa alimentação, mas ela Sabia que você curtia. ela né? sabia que eu curtia, ela falou assim, você vai gostar das panelas que eu indiquei você para uma visita da Royal Prestige. Eu já estava pesquisando as panelas. Eu tinha falado com o meu marido, eu falei, nós vamos precisar trocar as panelas. Só que eu não sabia que existia Sim. De aço cirúrgico. de aço cirúrgico. E mesmo porque, Shirley, nós não temos loja física, não é? É importante saber disso. É muito importante saber disso mesmo. O nosso trabalho acontece assim, como aconteceu com você. A sua amiga conheceu, te indicou. Você conheceu, indicou sua cunhada e aí foi, né? É assim que acontece, né, o nosso trabalho. Então a gente realiza uma experiência culinária, como você, né, recebeu. A gente vai até a casa do cliente, leva todos os insumos, totalmente gratuito, ninguém paga nada. E lá a gente vai mostrando, gente, técnicas saudáveis de preparo dos alimentos. E falando das panelas, né? Das panelas comuns e o diferencial do nosso material. A gente só fala daquilo que a gente acredita, então a gente acredita muito nas panelas, no material da Royal Prestige. Por isso nós estamos aqui, porque nós sabemos a importância de você cozinhar, de você ter uma boa comida, uma boa alimentação numa boa panela. Não adianta você pagar caro por uma boa alimentação e colocar em qualquer panela. Panela de teflon, panela de alumínio. Ai, por favor, gente, queiram ser saudáveis. Né? Então Isso vamos lá, mesmo. Lúcia, o que Mãe. isso aqui, Lúcia? Fala, É um filha. escorredor, mas também. Assim. É um... Não, só para mostrar para o pessoal que a gente falou da questão da oxidação. Eu estou cortando a berinjela, não sei quem já cortou berinjela, já viu, né? A berinjela você corta, ela já começa a oxidar, ela já começa a ficar escura. E eu estou cortando a berinjela aqui, as técnicas que se usam, né? Normalmente você coloca na água com vinagre para segurar um pouco mais, mas ainda assim ela vai escurecendo. Se vocês, ó, aqui já tem até um tempinho que eu cortei, ela ainda tá clara. Aqui ela também tá bem clarinha. Por quê? Porque as facas que são de aço carbono, né? Sim. As facas, então eles seguram, na verdade não é nem que impede, mas reduz a oxidação do alimento, né? Verdade. Então, Agora que eu. Tá, Você você já falou. descobriu? Você Descobriu? falou, é o escorredor. aí também, mas olha quando aqui, você viu, gente. descobriu, né? Olha que fantástico. É um ralador. Exatamente. Mas, gente, é pensar demais, né? Não é? O povo pensa rápido, rapaz. Muito legal, né? Adorei. Isso aí pra você
Você já apoia no prato, Olha, silicone, Sim, tá, gente? sim. Ó, isso aqui é silicone. apoia no próprio bowl também, né? Uhum. Eu vi que ele encaixa, né? No bowl. Encaixa. Cadê o nosso É, bowl? aqui, Aqui, ó, aqui. pronto. Aqui. Ele encaixa no bowl, então você consegue já. Você viu isso? Agora que eu tô vendo. Eu tinha visto mais cedo, né, que a gente chegou. Quando chegou, ela já ligou. Ela falou, isso aqui tá Agora que eu tô vendo. Tá, tá. E aí já vai ralando, já vai caindo dentro do bowl. E olha essa peça aqui também, Chile. Já conhecia? Não, essa não. Então, Essa... a chocolateira. Mas não é só para fazer chocolate, né, gente? Ela é tão linda que pode ser uma jarra. Você pode colocar sucos, levar à mesa, enfim. Mas o diferencial dela, esse cone, que você coloca, você vai ferver o leite, ele não vai derramar. Ele vai ficar passando por aqui. E você pode estar fazendo um chocolate quente também, e aí ele vai e volta, ele vai e volta. Ele Ah, não mas derrama. isso aqui é muito útil, sabe pra quê, Lúcia? Hum. Quantas vezes meu marido já colocou uma panela de leite? Sempre sobra pro marido. Não, é porque assim, na O bichinho verdade, não pode usar as panelas porque ele vai estragar. Tadinho. Ele Não derrama pode o leite. beber leite. ele põe a água, tá bom. Hoje a gente não usa leite de gato, mas antes ele colocava uma panela de leite, aí ele ia com as plantas. Tadinho. Quando- Na hora que ele virava. Quando voltava, tava ali. Aí ele falava isso, que tava ali, vigiando e nada, não tava sinal nenhum. É Quando desse virava as jeito. costas, o trem derramava. É. Agora, mulher, para o seu marido, solução, nunca mais haverá briga em casa por causa de leite. Olha É isso. verdade. Não, e belíssima. né? Belíssima. Não, Muito e o bonita. legal da Royal é que assim, você tem um utensílio que serve para várias. É a única coisas. peça artesanal da Royal Prestige. É essa chocolateira. E é como você falou, né? Potencialidades, né? Em várias peças. Calma. Ela é artesanal, Lúcia? Artesanal. É a única peça artesanal da Royal Prestige. E só tem aqui no Brasil, viu? Ah, é? É, exatamente. Fora do Brasil, o catálogo tem mais de 300 itens, que as peças vão chegando devagar aqui, né, por conta de uma burocracia, né? Então, ela chegou pra gente, acho que tem um ano, por aí. Chegou não, foi feita pro Brasil, na verdade. Foi como isso aqui também. Foi feito Exatamente, porque o americano sabe o que é o cuscuz, né? Aí ela foi Deveria, né, gente? Deu um deveria. negócio bom. Gente, quem não gosta de cuscuz, desconfia. Não é de confiança, não. Não. Estou encantada, mesmo já sabendo, mas assim, a gente fica só desejando, né? Fica aqui desejando ter mais, né? E lá em casa a gente usa, viu, Lúcia? Sim, A tem que gente usar. usa muito. Mas tem que usa usar, muito. porque afinal de contas gente é usa. um investimento. E como a gente falou lá atrás, gente, 50 anos de garantia não tem por que não usar, né? Porque assim, tem pessoas que têm tantos ciúmes dessas panelas que não, a minha funcionária nem vai colocar a mão, o meu marido também. Então assim, gente, mais 50 anos de garantia. Estou qual o respirando problema? profundamente. Para não encerrar aqui, Sabe? Sabe que nós viajamos e deixamos um colega nosso lá em casa, e eu falei com ele, eu falei, meu amigo, tudo menos. deixa eu te falar, só não usa minhas panelas da Royal. E meu filho, para ficar bem legal, ele, não, pode levar pro fogão a lenha, pode botar no E fogão. pode. E pode Pode, ver, pelo amor de Deus. Depois eu descobri que pode. Pode, fogão a lenha, fogão a gás, fogão de indução. Tudo de bom, gente. Tecnologia pura. Gente, isso é muito legal, é muito bacana, muito bacana. Eu vou ter que mostrar para vocês algo que eu já usei também, não tenho, mas eu já usei e eu achei muito bacana, que é essa. Nossa, é pesada. É uma É pesada. Fala pra gente aí. Não, eu vou segurar aqui, tá todo mundo Você vendo. quer ficar Mesmo segurando pesadinho. Vou mesmo segurar. pesado? Mesmo pesado, porque eu quero que vocês Esse aqui é falem. um abstrato. Gente, ele prensa frio. Pensa, você fazer sucos sem necessidade de açúcar e de água. Aproveitando o máximo possível dos nutrientes. Né? Então ele esmaga. Por isso que aproveita tanto os nutrientes. Então aqui sai o suco
e aqui sai resíduos. E se você gosta de cozinhar como as meninas aqui, você pode estar aproveitando o que sai aqui e de repente estar fazendo um cookies, uma barrinha de cereal, colocando numa massa de bolo, depende do que você está passando aqui na verdade, né? Saladas, enfim. Então aqui o bacana é que você vai brincando com frutas, vegetais, verduras e vai descobrindo sabores, né? Sim. E a gente lançou isso aqui, eu me lembro há 4 ou 5 anos atrás, no mês de outubro, das crianças, o mês das crianças, justamente para tirar as crianças dos sucos de caixinha, que a gente bem sabe que não é saudável. Sim. E a gente, quando a gente visita famílias que têm crianças, a gente faz questão que elas preparem os sucos. Coloca a frutinha entra aqui, não tem problema, porque não tem lâmina, não machuca, né? E elas vão curtindo o suco saindo e os sabores, Chico. Sim. Mas não é só sucos, viu, Camila? Leite de castanhas, de amêndoas, de coco. Eu fiz o leite de coco, eu tive o privilégio de fazer. Você congelar uma fruta, gente, passar aqui um sorvete natural, imagina. Essa parte a gente não não sabia. Não, porque ele vem com os filtros à parte. Que Gente, você eu vou pode colocar aqui, que você não precisa estar fazendo academia aqui, né, Um negócio Chico? pesado. Aí você tem os filtros em que você coloca esse filtro aqui, Camila, que você faz o sorvete. Que legal. Entendeu? Então cada um tem uma finalidade. Mas com esse que já vem nele, você já faz os sucos e os leites. Eu tive o privilégio de fazer o leite de coco. E na verdade, assim, a gente faz leite de coco, leva água, né? Leva água. Aqui eu só passei o coco, tomei. Sim. Nunca tinha tomado um leite de coco assim, então Sai. 100%. Saboroso, né? 100%. E aqui sai o coquinho, né? Que você aproveita para estar fazendo uma receita, jogando uma canjica num bolo, enfim. Muita tecnologia envolvida, mas quando o cliente, ele faz essa aquisição, sabe? Da Royal Prestige, decide ter mais saúde através dos nossos utensílios, a gente volta quantas vezes precisar na casa dele, para a gente ensinar, né? A melhor forma de estar utilizando, porque a gente costuma falar o seguinte, é como se você estivesse saindo do Fusquinha para uma Ferrari, você tem que aprender a manusear, Sim. não é? Então a gente faz todo esse acompanhamento. Não é só uma venda, viu, Camila? É uma consultoria mesmo. Perdão, inclusive quero falar o seguinte, que ela foi lá na minha casa, foram vocês duas, né? Isso. Atrás das câmeras. Elas foram lá em casa. Gente, dá uma geral, fazer uma manutenção nas panelas. São 50 anos de garantia. Tá bom, mas aí tem que fazer uma limpeza de vez em quando, né? A gente faz essa revitalização a cada ano. E você viu, é um trabalho, né? Sim. A gente diz que é artesanal, porque a gente desmonta tudo, limpa os parafusinhos lá dentro, enfim. Isso faz parte da garantia e é um serviço gratuito, né? Então a gente faz com o maior prazer, porque a gente quer a satisfação do nosso cliente. Lúcia, a gente tinha falado da válvula. Sim. Só para o pessoal ver. E ouvir. Exatamente. Ó. Isso mostra que chegou na temperatura, né, que você tinha falado. E assim, isso é sensacional. Porque ainda tem esse ponto, né? Ela conserva ali a temperatura para o alimento não perder nutrientes. Exatamente. E assim, a maior parte das panelas, acho que na verdade eu só conheço a Royal que faz isso. Mas é uma exclusividade da Royal Prestige, essa válvula chamada de Red Tank. Ela chegou em 82 graus, você fecha, que é o que você acabou de falar, para manter a qualidade que você busca. Ele já começando a mudar. E aí, quando você fecha a válvula, você diminui também aqui a temperatura, porque trabalham juntos, né? Sim. Pode ser no 4 ou no 3? Ótimo, tanto No faz. 3, né? Tá ótimo. Aí eu quero fazer uma outra observação, que depois que você desliga tudo, a comida permanece, o alimento permanece aquecido por muito tempo. Exatamente. Porque ela fica toda vedadinha, né? Desde que você não abra a tampa Sim. e nem a válvula, você pode 2 horas, 2 horas e meia, ela conserva na temperatura ideal de se alimentar. Né? Eu gosto muito desse. Inclusive, eu utilizo muito a panela da Royal porque lá em casa a gente tem os horários diferentes. Minha mãe trabalha pela manhã e meu pai trabalha à tarde. Então, a hora que meu pai almoça é uma, a hora que minha mãe almoça é
E aí Sim. tá quase chegando. Aí, quando chegar no leãozinho, lembrei. No leão, tá na temperatura ideal. Aí chegou no vermelho, ultrapassou a temperatura. Aí tem que diminuir. Lembrei, pra esperar. É que eu usei tão pouco. E aí a gente. Então eu uso os panelas da Royal porque eu faço o almoço, meu pai almoça e tá tudo quente. Quando minha mãe chega, a comida ainda tá quente. Sim. E eu não preciso ficar aquecendo comida, eu não preciso. Na panela da Royal ela conserva e fica. E se você aquecer, a sensação que você tem é que você acabou de preparar. Sim, Não é? exatamente. Exatamente. O arroz principalmente, Sim, né? A gente gosta soltinho. do arroz. Ó, pronto, Pronto. chegou na temperatura. Aqui, E ele aqui, ficou verde gatinha, também, ó. Aqui, pronto. Deixa aqui. Pronto. Aí, Só para pronto. mostrar pro pessoal, ó, além de ter chegado no leão, ela fica verde, mostrando que a temperatura tá correta. Pode continuar, E gente. agora nós vamos fazer um pão sírio sem glúten na frigideira, ó. Ele não tá assado, ele vai ser assado agora. Ele vai assar agora. É agora a prova. É, forno, né? Agora é a hora da verdade. Agora na verdade. Isso que é para comer com antepasto, gente, com a caponata. Pronto, Lúcia, você sabe Maravilha. que outra coisa que eu achei muito interessante? Cozinhar os ovos. Que não precisa, gente, não precisa de água para cozinhar os ovos nessa panela. E eu, como assim? Quando eu soube disso, aí eu, meu Deus do céu, coloco o papel toalha molhado embaixo ou um paninho descartável, Sim. entendeu? Aí coloco embaixo, molho, deixo bem ensopadinho, coloco os ovos dentro com outro papel por cima molhadinho também, fecho a panela, conto de 3 a 4 minutos, depende, eu gosto de ovo da geminha Sim. mole, né? Com geminha mole, conto ali de 3 a 4 minutos, ovinho pronto, sem ter que mergulhar o ovo na água. É isso mesmo. E você sabia que você pode estar usando essa mesma técnica para o milho? Não, essa eu não sabia. Também. Porque geralmente quando se cozinha o milho, você tem que mergulhar na água, né? Sim. E às vezes é até difícil da gente comer logo após, né, esse cozimento. E você perde nutrientes. É, por causa do tanto. exatamente. Encharca também de água que a gente não consegue nem segurar o milho. Então você pode usar a mesma técnica. Forrar com papel toalha umedecido, colocar a quantidade de espiga que você deseja, fechou, apitou, conta lá, Tá aí. uns minutinhos Tá e tá vendo? pronto. É vivendo e E aprendendo. a gente falou que ela é como se fosse um forno combinado, não é? Só que se você quiser levar a panela ao forno, você pode também. E muitas pessoas perguntam, mas como assim? E os cabos, enfim. Você vai levar sem a tampa, claro. Mas esses cabos aqui, eles suportam até 204 graus. É o mesmo material de vedação de janela de avião e de navio, baquelite. Então você pode estar colocando no forno também. Nossa, esse aí eu também não sabia. Não sabia? Não sabia. Eu acho que eu já tinha ouvido. Eu acho que eu já tinha ouvido alguém falar. Mas eu gostei dessa do milho. Então Gostei, faça. porque a gente sempre um monte de água, Sim. uma panela grande para fazer 2, 3 espigas de milho. Sim, não Agora, precisa. Agora a gente pode fazer na panela da Royal com um paninho descartável umedecido. Isso. E quanto tempo, mais ou menos? 10 minutinhos. Fechou? É como você faz aquele prato padrão, né? Sim. Fechou 10 a 12 minutinhos, porque o milho tem um tempo certo, né? Sim, De você cozer. Então, 10 a 12 minutinhos é o tempo suficiente para ele ficar. E ó, eu essa semana eu falei com você, não foi sobre o milho, porque a gente gosta muito de milho, só que a gente não compra milho, a gente não usa milho enlatado, Sim. né? Então eu falei, Camila, põe o milho no vapor e a gente vai tirar a semente, né? Todo o grão, vamos tirar todo o grão, guardar, porque ele fica igualzinho Sim, o de sim. latinha, na verdade fica mais gostoso. Mas Com eu falo certeza, no muito sentido mais. de quando ele já faz, Praticidade quando de você preparo. faz esse preparo, você na hora de fazer um bolo, você não precisa coar. Uhum. Porque o milho de latinha você joga dentro do liquidificador e faz o bolo ali, você não precisa coar. Sim. Se você fizer um bolo com milho de espiga, tirando ali, você vai ter que coar, porque fica muito bagaço. Tá bom, né? Vocês estão vendo, né? Gente. Tá lá fora, gente. Tá cheirando? Uma delícia, o cheiro chega até lá fora. É porque a gente fica aqui. São os telespectadores, viu?
Os telespectadores, tem mais de 1000 pessoas do outro lado das câmeras, esperando isso aqui, 4, 5 pãezinhos. Você lembra de quê? Eu lembro da multiplicação de pães. E é isso que faremos hoje. Mas tem mais pão ali, não vai ser só Tem assim, mais, não. Tem mais. E muita gente para servir. Exatamente. Então, multiplicaremos os pães e as panelas em nossas casas. Amém. E Multiplicaremos as vocês já panelas. fizeram um bolo aqui em cima no fogão? Já, nós fizemos o bolo de arroz E o de chocolate. e o de chocolate. Que legal, que Aí bacana. em cima. E assim, eu faço direto pãozinho de frigideira. Sim. Né? Aí o que eu faço? Quando eu vou fazer vários pãezinhos, quando eu vou fazer só pra mim, eu faço um negocinho menor. Mas quando eu vou fazer pra todo mundo lá em casa, eu tenho umas forminhas, uns arozinhos, então eu coloco dentro e Sim. ponho a massa, Ah, fecho, legal. faço os pãezinhos dentro da panela. Essa a gente não tem aqui, a gente tem no outro showroom. Essas daqui são panelas grandes, né? Para quem tem restaurantes ou para quem gosta de receber muitas pessoas. Não, essa aqui Pra fazer o- essa aqui vai fazer o caldo de ossos. Sim, são panelas grandes, não é? Uhum. Então, assim, a gente tem no outro showroom, ela não tem esse anel de vedação, né? Mas todas em aço cirúrgico também, com os mesmos benefícios dessas atuais. Espetacular. Gente, isso aqui é só Um pedacinho. é É verdade. quase nada. Porque a gente já fica encantada olhando, né? Eu não sei se é porque eu amo cozinhar. Quem gosta de cozinhar gosta de utensílios, né? Gosta dos utensílios de cozinha. Então, assim, eu amo cozinhar. Então, tudo que facilita a minha vida dentro da cozinha. Sim, é importante para vocês, não faz sentido. Exatamente. Mas olha, a gente visita famílias que não têm o hábito de cozinhar. Aliás, que não tinham, né? Quando a gente chega lá. E de repente, quando eles descobrem toda essa praticidade, Shirley, eles decidem essa mudança, não é? Por muito tempo, agora de vez em quando, mas por muito tempo, o nosso almoço em casa era do mesmo jeitinho que vocês fazem a apresentação, tá? Era feito almoço Era lá em feito. casa. Nossa, menina, Mauro, ele virou fã número 1 Daquele tá? prato. Daquele prato. Ai, imagina ele poder colocar tudo dentro de uma panela. Ele sempre foi o cara de um prato só. Sempre. É o macarrão, é a galinhada ou é o churrasco. Ali ele é bom, então. Tá? Aí ele fazia um prato só, mas um prato com tanta variedade, tá entendendo? Sim, Um prato rico, só. né? Na verdade, não é um prato só, uma panela só, Sim. né? Com vários pratos. Porque É. era o peito de frango, Ou a carne. ou a carne, aí os legumes, aí ele ainda vinha enfeitando com outras coisas. Quando chegava no final, colocava uma panela só, Ele já tem um tempão que ele não faz isso. Também tem um tempão que ele não vai pra cozinha, né? Se ele for, ele relembra do prato, né? Ele vai relembrar. Exatamente. Então- Mas também ele não pode usar as panelas, o que ele quer dentro da panela? Esse é o problema. Depois que Se você você foi lá em liberar- casa, ela tranquilizou e ela começou a abrir pra ele usar um. Ah, é? Leda, conseguimos alguma coisa. Já valeu a nossa bom. ainda lá revitalizar as panelas. Mas deixa eu te falar, sabe o que o povo falava no Instagram? É só uma panela. Aí eu, Não oxe, xinga. é só uma panela, uma conversa. É só uma panela, é a panela. É a panela. Então, assim, gente, só tendo essa experiência para você realmente saber. Porque quem realmente não entende, fala, ai, Verdade. E é por isso mesmo que os nossos produtos não são vendidos em prateleira. Camila, você vai ver uma panela bonita com valor agregado. Sim. Só isso, não é? E quando você nos recebe, você vai entender o valor. Você não vai nem ver o preço, você vai entender o valor. Então, assim, hoje ainda existe muito preconceito. Royal Prestige, as panelas caras, né? Tem pessoas que nem querem nos receber. eu não queria. Né? Abrindo o nosso coração, né? Mas hoje vocês usam Royal Prestige e quando vocês receberam essa experiência na casa de vocês, vocês entenderam
o porquê desse valor agregado. O meu filho, quando eu falei pra ele, vem um rapaz aqui apresentar umas panelas aqui em casa, e isso, liguei pra ele, aí ele já tinha visto, ele viu, ele foi a uma reunião com alguém e viu as panelas. Aí ele, ele já conhece a mãe que tem, né? Ele falou assim, eita, tu tá frita. Ele falou outro nome, mas eu vou falar um mais bonitinho. Tu tá frita, tu vai comprar. Eu falei, vou não. Mãe, pensa nas panelas caras. Aí eu falei, não, nem pensar, nem posso. Aí deu vontade de ligar pro rapaz e falar, não vem? Aí, beleza. E aí, nesse mesmo dia, isso foi no mesmo dia. Aí chegou a equipe lá em casa e aí começaram. Menina, desde a primeira apresentação, né, Mila? Quando Primeiro instante. Não, ele já chegava simpatia. Exato. Já foi, assim, educação foi sensacional. Quando foi fazer os testes, né, das panelas que a gente tinha em casa, com a da Royal, que era o teste da água, né, pra gente experimentar a água. Ali minha mãe já falou, já acabou. Ela já falou, não. Já estava convencida, né? Aí eu vou falar uma coisa, gente. Eu vou falar pra vocês. Como o meu marido não é, ele gosta de cozinhar, mas não é assim, ele, qualquer panela pra ele era, né? Qualquer panela. Hoje ele tá exigente também, que ele tá se achando. Ele tá mentindo. Mas quando o rapaz fez toda a apresentação, ele olhou pra mim, tipo, desconfiado, falou, meu Deus do céu. Não tem jeito. Mas que... Não tem jeito. Não, olha só, eu lembrei de algo agora que foi assim. Essa equipe da Royal que foi, ele olhou pra mim e fez bem assim, tipo assim, eu não posso pagar isso agora. Nem venta. Né? Eu não posso pagar isso agora. Eu olhei pra Camila e falei, quanto custa a nossa faxineira? Tanto. Eu falei, pois é, nós vamos dispensar. E eu precisava muito dela, mas eu precisava mais das panelas. Eu falei, nós vamos trocar a nossa faxineira pelas panelas. E você precisa fazer algum sacrifício, né? Sim. Então vamos lá. Na verdade, eu precisava. Não sei se vocês precisam, mas eu precisava na época. Todos precisam. Né? E aí, beleza. Fiz isso. Agora, quando vocês foram, como ele não sabia que ele tinha visto a apresentação, mas não tinha vivência das panelas. O que aconteceu com vocês agora, quando vocês foram lá em casa, pra gente fazer a Revitalização. Aí eu levou a panela de pressão, lembra? Sim. Meu marido olhou pra mim e falou assim, você quer ficar com ela? Quis comprar. Olha isso, gente! Você que vai comprar essa aí já? Eu falei, vamos marcar um horário com ele lá. Gente, eu falei, meu filho, eu preciso viajar, não posso agora, senão você vai me deixar sem viagem. E você tinha acabado de adquirir um Power Bank. Exatamente. Foi exatamente isso. Exatamente. Maura, acalma o seu coração. Mas eu quero mostrar o seguinte, Como como ele já conhece, então para ele agora é mais fácil. Faz sentido. Tomar uma decisão Sim, dessa, sim. falar, opa, é interessante isso, né? Que ele mesmo, ele falou assim, quando o Power Blender chegou em casa, ele, você comprou? Eu falei, sim, claro, compramos uma máquina! Compramos uma máquina e ele ficou super feliz. Boa. Tá entendendo? Então, assim, é viver a experiência, gente. Eu falo assim, você não pode falar que não gosta. Ah, eu não gosto desse pão, você já comeu? Não gosto. Não como não Sem gosta. experimentar. Ah, não gosto dessas panelas. Experimente. Sim. Verdade. Olha lá. Agora me responde. Olha como é que já Olha, tá. gente, olha isso. Prontíssimo. Já. Pronto. Gente, nem marcou o Está tempo, pronto. mas foi super rápido, não é? Mas eu consigo ver pela gravação quanto É. tempo exatamente foi. Vou deixar ele esfriar um pouquinho pra Agora poder eu vou tentar colocar. levantar aqui só pra vocês. Olha isso, olha. passar um pão tão rápido assim. Pão sírio, tá? Um pão sírio. Olha Pãozinho isso. sírio. Nossa, tá bela, hein? Agora isso aqui eu que fiz, tá, gente? Como foi ela? A expert em pão É. lá em casa é ela. E detalhe, tá, gente? Vocês sabem que a gente não come glúten, então é um pãozinho sírio sem glúten. Maravilha. Agora me conta, valeu cada centavo pago? Não, vale. Vale. Cada centavo que você E vai continuar valendo que ela vai continuar comprando. Exatamente. Porque cada hora que você. E assim,
dentro de Sim, casa, né? sim. De opa, vamos. Não, eu já quero trocar algumas lá, né? Já, né? E aí não Royal Prestige, né? Trocar outras. É porque Royal não se troca. Não se troca, né? É 50 verdade. anos. Não O tem meu porquê. filho falou o seguinte, mãe, essa herança é minha. Essa é minha. Aí eu acho falei, como que é assim? cabelo. Como É assim? minha. Eu acho que é cabelo. Não, aí eu, como assim, Fernanda? Ele, o quê? 50 anos de garantia, tu quer viver mais 50 anos? Pelo amor de Deus, mãe. É testamento. Assim, Shirley, a dica que eu dou, sabe, gente? Se permita conhecer Royal Prestige. É, exatamente. Não é? Se permitam. Aí sim, você vai chegar à conclusão se é caro, se não é, né? Exatamente. Não, e assim, Lúcia, a gente fala da Royal para todo mundo, porque é realmente um produto de excelente qualidade, que a gente vê os benefícios na saúde, porque pra gente é o principal ponto, né? A gente cuida da nossa saúde, a gente leva, né, muito a sério essa questão. Então, as pessoas que nos cercam, elas sabem que a gente se preocupa não só com a nossa alimentação, mas na nossa saúde como um todo. Sim. O que a gente passa no nosso cabelo, o que a gente passa no nosso corpo, que panela que a gente usa. Então, assim, onde a gente vai, a gente fala da Royal. Inclusive, quando meus amigos vão lá para casa, ou quando a gente vai encontrar com alguns amigos, Sim. a gente leva as panelas da Royal muitas vezes, dependendo da quantidade de pessoas, né? Uhum. Para justamente poder cozinhar, para poder fazer as coisas. E aí, o pessoal fica encantado. E tem amigos nossos que já falaram, tenho amigas que já falaram, eu quero comprar as panelas da Royal, eu vou me organizar. Isso porque nem receberam A as experiência. visitas de né? vocês ainda, né? A experiência Exatamente. gastronômica. Imagine É quando porque sabe, receber. se receber o coração não aguenta. Mas é exatamente isso. Essa colega falou isso. Vou me organizar, porque eu quero comprar Sim, essas panelas. sim. Tá entendendo? Agora, Mila, sabe o que eu tô achando? Que tu vai ter que comprar aquela de 20 litros mesmo, porque aquela galerinha que você tem feito ali. Não, e o risoto, Camila? A praticidade de fazer um risoto na Royal Prestige. Sim. Ó, essa daqui eu uso para fazer risoto direto. Direto eu faço risoto com essa daqui. A gente faz nela. Lá em casa a gente faz nela. Agora, fazer um risoto aqui vai ser Mas outra. eu tô achando que pela a quantidade de pessoas que tá muito Aqui, falando, eu acho que tem que ser. Eu acho que tem A que ser essa. saileira, Olha, 35 olha centímetros, isso. serve 20 pessoas aqui. Eu acho que Olha vou que precisar peça mais dessa linda. daí. Olha isso, gente. Mãe, eu vou ter que fazer. Vou fazer uma Faz uma vaquinha. vaquinha. Com os Gente, colegas não fazer. precisa- Ah, tá, porque são os amigos, Faz uma né? vaquinha pra Essa gente, linda, né? pra comprar essa peça, Vamos pra fazer fazer isso. isso. Afinal de contas, o pessoal lá adora Risoto quando eu dos faço amigos. risoto. Então, Maravilhosa. Muito legal. E a gente não tinha mostrado ela. É verdade. Exatamente, mas quando você falou de muita gente, Muita gente. panela. Geralmente a gente quando recebe, é tipo assim, só nós mesmo somos 12. somos 11. 8 adultos e 4 crianças. Que comem como como adultos. adultos. Gente, mas que prazer receber vocês aqui no nosso cantinho. Que Um prazer privilégio vocês. mesmo. Vocês estarem aqui dividindo, né, Lê, nesse momento aqui com a gente, essa conversa gostosa, super tranquila, agradável, né? Pois é, eu tô me Muito sentindo, sabe assim, quase que Ana Maria Braga. E eu, Louro José. E esse negócio aqui, ó, parece que foi montado pra gente, né? Mas não foi não, tá, gente? É assim mesmo. É assim. Fica assim. Por isso que nós ficamos encantados. Quando nós chegamos aqui a primeira vez, eu falei, meu Deus, que coisa legal, olha isso. Apresentação dos pães. Ah, A apresentação dos pães na tábua. Tá gente. bonito. Pessoal, chegou a deixa eu melhor hora. tirar Gente, aqui. vocês acham que Gente, maravilha. essa é a hora. Essa é a hora boa. É a hora que o povo, os telespectadores, falam assim, eita, agora eu vou participar. Boa. Vou mostrar para vocês a quantidade de gente esperando esse grande momento. Esse aqui foi o primeiro. Mas aí você chama só uma pessoa para representar o público. Sim, cabe todo mundo aqui, né? Cabe todo mundo aqui, né? Gente, agora chegou a hora da verdade.
seja mentira. Não tem como ser, gente. Olha isso. Fica bonito, né? Demais, demais. É o real sabor mesmo. Gente, a coloração Nossa, para os é outra. telespectadores. A coloração é outra, não é? Olha isso. E detalhe, Lúcia, foi como eu falei, eu não coloquei uma gota de água. Sim, é mesmo, gente. A gente colocou, eu coloquei meia colherzinha de chá no Já pode de desligar. banho. Tá desligado já. De banha só pra dar sabor mesmo, né? Na cebola e no alho. E coloquei um fiozinho de azeite antes, já pra pegar um sabor, porque como ele não vai ficar, né, marinando ali os 3 dias pra ele poder absorver um pouco mais de sabor. E agora na finalização que eu coloquei um pouco mais. Mas se não fosse essa questão, se a gente pudesse colocar o azeite todo só no final, também não teria problema de colar no fundo da panela, nada disso. Eu tô aqui já, assim, tipo Eu não sei, eu acho que eu vou deixar a Lúcia, você vai ficar aí, entendeu? A Lúcia vai escrever. eu sou sua mãe. Gente, Vamos sem pra hora da verdade. sem confusão. Tava indo tudo muito bem. Vamos pra hora da verdade. Vamos pra hora. Pãozinho, ai. Olha a fumacinha Gente, do pão. olha gente isso. do céu. Olha só, gente. Olha o que uma frigideira faz. Agora é interessante, olha só, minha mão tá limpa, gente. Eu tô aqui conversando com a Lúcia, mas eu higienizei minha mão antes. Pode Olha, pegar. ele fica mais macio Do que no do que no forno. Então a gente consegue abrir. No forno, ele não Ele fica fica tão macio. quebradinho. Ele fica Faz quebrando essa pra gente. caixinha. Exatamente. Lúcia, faça as honras, por favor. Isso geladinho é uma delícia. Gente. Geladinho. Ai, Ele é maravilhoso. delícia. Comer com torrada é uma delícia. É, Ele é isso aqui é- espetacular. Muito bom. Gente, vou rechear aqui, porque Isso, está gente. maravilhoso, Fique à de vontade. lindo. Pode ir. Que Olha sabor. aí. Olha aqui, Cadê gente. os telespectadores? Dá licença, viu? Vem, Vai, pode ir, vai, telespectador. pode ir. Olha, eu vou abrir. Eu não tenho, assim, as técnicas da canela. Gente, maravilhoso. Gostou? Camila, parabéns. Nossa, delícia, né? Vou comer já já. Vai comer também. Deixa você só servir. Gente. Deixa eu servir a Lúcia. Gente. Gente, que dia vocês vêm de novo? Olha isso, gente. Ó, eu vou servir os telespectadores. Deixa eu pegar aqui. Eu vou servir. Ela vai ser a representante de mais de 1000 que estão aqui atrás. Obrigada. Nada. Vai lá, pode ir. Aqui, ó. Abriu? Vou Meu passar pai, aqui. que delícia. Tá bom? Gente, eu tô com Nossa. água na boca. Agora eu vou colocar uma antepasta na boca. Opa, isso. Agora ele frio é mais gostoso mesmo, né? Geladinho. Mas eu acho que eu nunca comi ele Gente, quente. mas- Nunca comi ele quente. Não, É a primeira vez que Pra eu mim comi tá ele. excelente. Ó, Eu tô olha amando que essa que temperatura. sanduíche, gente, olha isso. É, não, gente, para, não precisa nem esfriar, do jeito que tá, meu. Vamos entrar embaixo da mesa? Não dá, eu ia propor agora, A mas mesa tá vou lá. Nossa. Muito bom. Não? Fico com inveja não, gente, peraí. Vai lá. Lúcia, muito obrigada pela sua participação, pelo convite. Gente, nós estamos aqui a convite da Lúcia, então assim, foi maravilhoso. Já é algo que a gente conhece, então é fácil falar daquilo que você conhece, daquilo que você vivencia, né? Então é muito fácil falar das panelas Royal Prestige. Mas a experiência que nós tivemos aqui foi conhecer mais produtos, desejar mais, né? Porque eu vou sair daqui querendo tudo. Eu quero tudo, né? Tudo é importante, tudo é interessante, né? Não tem nada que você fala assim, ah, não, isso aí não. Não, tudo é legal, tudo é bacana. Muito obrigada, Lúcia. Muito obrigada à sua equipe maravilhosa aqui nos assistindo. Camila, minha
Obrigada. Gente, então é isso. A gente se vê numa próxima. E agora a gente está de volta, então a gente vai estar aí, por enquanto, uma vez por mês, soltando os novos vídeos, chamando novos convidados. E em breve a gente vai estar de volta aqui com a Lúcia para falar obrigada. de outros produtos, de falar também Em outro estúdio, Exato, em outro estúdio. Com outras receitas. Com outras com outros utensílios. Exato. E assim, falar de mais benefícios, porque a Royal, a conversa é longa pra gente É ter. verdade, é verdade. Então, um beijo. Obrigada, Tchau, tchau. gente.